início do século XIX, acreditava-se que os organismos vivos, como plantas e animais, continham uma força interna chamada de força vital. Hoje, sabemos que química orgânica é a parte da química que estuda o elemento químico carbono. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, entender quais foram as ideias levantadas nessa época e quais foram os postulados colocados em pauta para discutir sobre química orgânica. Um dos nomes mais importantes nesse cenário é o Kekulé. Então nós falaremos agora sobre um conjunto de postulados, um conjunto de ideias que Kekulé teve para estabelecer a base da química orgânica. O primeiro postulado de Kekulé, e esse primeiro postulado ele vai nos ajudar a conceituar essa química orgânica, é no que se refere à tetravalência do carbono. Significa que ele faz 4 ligações. Se nós fizermos a distribuição eletrônica do átomo de carbono, a gente vai ver que ele tem na distribuição 1s2, 2s2 e 2p2. Na última camada, que é chamada de camada de valência, ele tem 4 elétrons. Vocês lembram que a teoria do octeto era uma teoria muito confortável para representar a quantidade de ligações? Claro que tomando muito cuidado, porque na teoria, na regra do octeto, existem algumas exceções. Mas eu só estou citando a regra do octeto e fazendo a distribuição eletrônica do átomo de carbono, porque esse é um modelo confortável para representar essas características desse elemento químico. Então, no primeiro postulado de Kekulé, nós temos o átomo de carbono como um elemento tetravalente, ou seja, um elemento que faz 4 ligações. Já o segundo postulado de Kekulé, ele diz respeito à igualdade das 4 valências. Igualdade das 4 valências. Já o terceiro postulado de Kekulé, ele diz respeito à possibilidade que o carbono possui de formar encadeamento. Então, no terceiro postulado, nós temos o postulado dos encadeamentos. O que significa um encadeamento? Significa que átomos de carbono eles podem se juntar uns aos outros, formando cadeias. Essas cadeias são chamadas de cadeias carbônicas. Cada átomo de carbono faz 4 ligações por ser um elemento tetravalente. Então, no primeiro postulado, nós temos o postulado da tetravalência. O segundo postulado, nós temos a igualdade dessas valências. E no terceiro postulado, nós temos a possibilidade do átomo de carbono formar cadeias carbônicas. Um outro fato interessante e importante sobre os átomos de carbono e a química orgânica de uma forma geral é o tipo de ligações que esses átomos de carbono podem fazer. Nós sabemos que o carbono então faz 4 ligações. Agora, quais são essas ligações? Será que são ligações simples? Que tipo de ligação? Ligação covalente? Enfim, né? Então nós temos o primeiro tipo de ligação que o átomo de carbono faz é a chamada ligação simples. Essa ligação simples é um compartilhamento de elétrons entre um átomo de carbono e outro. Olha lá, eu tenho uma ligação simples, esse elétron aqui está sendo compartilhado com esse outro elemento, e aqui eu tenho essa ligação chamada de ligação simples. O segundo tipo de ligação é a chamada ligação dupla, que é muito simples. Quando um carbono faz um compartilhamento de 2 elétrons com outro átomo de carbono. Então aqui eu tenho um elétron aqui embaixo, e esses elétrons estão sendo compartilhados com esse outro átomo de carbono. E o terceiro tipo de ligações existentes entre átomos de carbono é a chamada ligação tripla. Então existem as ligações simples, as ligações duplas e as ligações triplas.
A ligação tripla é quando se compartilham 3 elétrons. Então, ligação simples compartilha um par de elétrons e ligação dupla, 2 pares de elétrons. A ligação tripla, 3 pares de elétrons. Um outro fator importante na química orgânica é o como que esse átomo de carbono ele vai adquirir estabilidade, como que ele vai completar essas outras ligações. Porque veja bem, esse átomo de carbono ele está fazendo apenas uma ligação. Para completar as 4 ligações da sua tetravalência, ele precisa de mais 3 ligações. Essas ligações, a partir de agora, na química orgânica, nós vamos completar com átomos de hidrogênio. Tudo bem? Então, todos os átomos de carbono terão a sua tetravalência completa na medida em que eu adiciono átomos de hidrogênio a ele. Dessa forma, eu tenho nessa cadeia carbônica 2 átomos de carbono C2. Os átomos de hidrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho um C2H6. Esse átomo de carbono ele está fazendo 2 ligações. Então eu preciso adicionar mais 2 ligações a ele, porque afinal ele faz 4. Completo com hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio. O mesmo para esse outro átomo de carbono. Hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Então o que a gente precisa pensar é que cada átomo de carbono precisa de 4 ligações. Se ele já estava fazendo 2, eu preciso completar com mais 2 hidrogênios. Olha esse carbono aqui. Esse carbono está fazendo 3 ligações, então eu só preciso completar com mais um hidrogênio. Hidrogênio aqui e hidrogênio ali. Tudo bem? Já completamos as 4 ligações. Lembrando também que o átomo de hidrogênio ele faz apenas uma ligação. Então é por isso que ele é muito indicado para completar as ligações do átomo de carbono. Vamos finalizar aqui essa aula fazendo um breve resumo de tudo aquilo que a gente discutiu nela. Nós falamos sobre os postulados de Kekulé. Dos postulados de Kekulé, o fator mais importante, o fato mais importante de todos eles é que os átomos de carbono são elementos tetravalentes. O carbono faz 4 ligações. Essas ligações, como nós vimos, elas podem ser simples, elas podem ser ligações duplas e elas podem ser ligações triplas. Simples, duplas ou triplas. Nós vimos também que o átomo de carbono, os átomos de carbono, eles se juntam formando cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas precisam, a gente precisa completar essas ligações nas cadeias carbônicas com átomos de hidrogênio. Vamos completar essa cadeia carbônica aqui, então. Esse carbono está fazendo 2 ligações, então eu preciso de mais 2 átomos de hidrogênio. Então, coloco aqui os hidrogênios ali. Esse carbono já está fazendo 1, 2, 3 ligações. Para completar as 4 ligações que ele precisa, eu adiciono um átomo de hidrogênio. Olha para esse carbono, ele está fazendo 1, 2, 3, do outro lado, mais uma. Então ele já está completo, já está com as 4 ligações e eu não preciso adicionar hidrogênios. Esse átomo de carbono, o último carbono, ele já está fazendo 3 ligações, então vamos completar com um átomo de hidrogênio. Tudo bem? Então, dessa forma, nós conseguimos completar essa cadeia carbônica com átomos de hidrogênio e dando a credibilidade, nós conseguimos completar aqui essa cadeia carbônica com átomos de hidrogênio e agora a gente pode formar a fórmula molecular. 2, 3, 4 átomos de carbono, C4. 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio, C4H4. Essa é a fórmula molecular desse composto.